Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar cada vez mais nesse segmento. Esse é mais um dos vídeos respostas da nossa caixinha do Instagram, onde nós selecionamos as melhores perguntas e trazemos aqui para vocês a resposta em formato de vídeo. Então, já vamos lá para o tema da nossa aula de hoje, galera. Como realizar a medição de um MOSFET. Então, já vamos lá para a minha bancada para a gente poder dar sequência nesse conteúdo. Antes de mostrar para vocês como realizar a medição desse MOSFET, eu preciso mostrar para vocês primeiro quem é esse componente, o que é esse componente. É bem comum a gente encontrar o MOSFET no encapsulamento TO220, que é esse encapsulamento aqui. Deixa eu dar um zoom na bancada para que vocês possam ver um pouco melhor. No encapsulamento TO220, que é esse encapsulamento, mas não se prendam somente a esse modelo, porque pode existir vários outros tipos de modelos de MOSFET, tá? É importante a gente saber a simbologia desse componente, tá? O MOSFET, ele tem basicamente essa simbologia aqui, certo? Na maioria das vezes, quase todos os tipos de MOSFETs têm um diodo em paralelo entre os terminais e ele tem o gate, o source e o dreno. Então essa é a simbologia do MOSFET. O MOSFET ele também é um tipo de transistores, MOSFET, GBT, transistor bipolar, JFET, todos eles são tipos de transistores, tá? Então, esse cara aqui, a função dele é o quê? É receber um pulso positivo na base e conduzir o sinal negativo, o GND, que está no source. Então, esse sinal vai ser conduzido e jogado lá para o dreno. Quando ele joga esse sinal para o dreno, ele vai ligar alguma coisa que está conectado aqui no dreno. Seja um LED, um relé, uma contatora, qualquer coisa, qualquer tipo de carga que esteja conectado no dreno, ele vai acionar essa carga. Como que a gente faz a medição nesse componente, galera? Primeira coisa, a gente precisa identificar os terminais do MOSFET. Como que a gente faz isso para identificar os terminais do MOSFET? A gente precisa pesquisar o datasheet desse componente. Pesquisando o datasheet desse componente, que é um IRFZ48N, ele possui 3 terminais, tá? Vou tentar desenhar aqui o mais próximo possível. 3 terminais. E, olhando para os terminais do MOSFET, ele tem o gate, o dreno e o source, exatamente nessa sequência. Como se a gente estivesse olhando, né? Como se a gente estivesse olhando de frente para o nosso componente. Olhando aqui para o MOSFET de frente, gates, dreno e source. Essa é a sequência. Como que a gente faz? O primeiro teste e mais básico de todos que a gente pode realizar no MOSFET, inclusive ele pode ser realizado com o MOSFET na própria placa eletrônica, é o teste de medição do diodo. O diodo que está conectado em antiparalelo entre o terminal source e o terminal dreno. Então a gente pega o nosso MOSFET, pega o nosso multímetro, que está aqui, colocamos na escala de diodo, já está na escala de diodo, meu multímetro é automático, ele não tem escala, né? Seletor de escalas, mas ele já está aqui selecionado na escala de diodo. Então como que a gente vai fazer? Vamos fazer a medição entre dreno e source. E entre dreno e source precisa dar diodo, porque internamente ele possui esse diodo aqui. Então, ó, entre dreno e source, não deu nada. Vou inverter. Diodo, vou inverter. Não deu nada, vou inverter. Diodo. Então, a medição do diodo é exatamente essa, onde ele precisa conduzir em um sentido e cortar em outro sentido. Então essa é a aplicação do nosso diodo. É assim que esse componente, é a primeira medição que a gente faz, na verdade. Então esse é o primeiro teste que a gente pode realizar no MOSFET. Geralmente quando esse componente danifica, esse MOSFET aqui, ele entra em curto. Então a gente consegue identificar nesse teste. O segundo teste que a gente pode realizar nesse componente é colocar ele em plena condução utilizando apenas o multímetro. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor.
Então é colocar esse componente em plena condução utilizando apenas o multímetro. Então, ó, meu multímetro está na escala de diodo, vou deixar ele aqui no cantinho, ó, escala de diodo, e eu vou colocar esse MOSFET em plena condução. Como assim? Eu vou colocar a ponta de prova negativa no source, vou dar um pulso no gate e ele vai conduzir de source para dreno. Vou dar um pulso negativo no gate e ele vai cortar a condução. Vamos lá ver. Ó, negativo no source, tá aqui, positivo no dreno. Tá vendo que eu já toquei aqui, ele já conduziu. Ó, negativo no source, positivo no dreno. Veja que o meu MOSFET não está conduzindo. Se eu pegar, sem tirar a ponta negativa, se eu pegar a ponta positiva e der um pulso no gate e voltar a medir o dreno, estão vendo que ele está conduzindo agora. Se eu der um pulso negativo no gate sem tirar o positivo, ó, cortou. Se eu der um pulso de novo, conduz. Cortou, conduz. Cortou, conduz. Esse é o teste que a gente realiza. Esse é o segundo teste que a gente pode realizar na hora de fazer a verificação de um MOSFET. Mas ainda não acabou. Nós temos mais um teste. Esse terceiro teste é um teste em funcionamento. Então eu montei um circuito aqui, que eu vou mostrar para vocês que circuito é esse, e nós vamos testar o funcionamento do nosso MOSFET em pleno funcionamento. Então eu vou explicar para vocês esse circuito e já volto aqui para a gente fazer o teste. Qual foi o circuito que a gente montou? O seguinte circuito. No source a gente conectou o GND, aqui no gate a gente colocou um resistor, tá? Colocamos um botão e ligamos no positivo, 12 volts. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês conseguirem ver. E resistor, colocamos uma chave e ligamos no 12 volts. Aqui em cima nós fizemos o seguinte, colocamos um resistor, colocamos um LED, somente para a gente verificar o funcionamento e conectamos no 12 volts. Esse aqui é um LED, certo? Então, quando eu pressionar esse botão, o meu MOSFET vai receber positivo na base e vai conduzir negativo lá para o meu LED e o meu LED vai acender. Esse é o circuito de teste de um MOSFET que eu montei aqui, que inclusive vocês podem montar aí na bancada de vocês, para vocês só conectar o MOSFET, apertar o botão e verificar se ele vai funcionar ou não. Então, como eu fiz aqui para a aula, eu montei na protoboard. Então, eu tenho aqui o seguinte, o meu botão tá aqui, deixa eu dar um zoom. Tá aqui, ó, o meu botão, resistor do gate, do dreno foi para o LED, do LED foi para o positivo, e aqui o negativo está vindo direto no source do nosso MOSFET. Então, eu já estou com a minha fonte aqui na bancada, ela já está ligada, tá? Assim que eu pressionar o botão, o LED acende. Por quê? Porque o MOSFET está recebendo o pulso e está conduzindo, enviando o sinal para o nosso LED. Eu estou segurando o botão aqui porque ele fica soltando da protoboard, né? Então, aperto o botão, o LED acende. Então, esse MOSFET aqui está 100% funcional. É um componente que está funcionando. Então, esses foram os 3 testes que eu trouxe aqui para vocês e que, sem dúvida alguma, pode ajudar vocês nos testes que vocês precisam fazer aí na bancada de vocês. Então, se quiserem, pode pegar esse circuito, montar e deixar uma giga de teste pronta na bancada de vocês para testar esse componente, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai acelerar muito mais o seu processo de análise e manutenção de placas eletrônicas, beleza? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de novos conteúdos, beleza? Então, se você quer ser lembrado das próximas turmas dos nossos treinamentos, aqui na descrição do nosso vídeo tem um link da nossa lista de espera. Você vai poder acessar e ver todos os treinamentos que nós temos disponíveis e se inscrever naquele que você mais tem interesse. Se você já quer dar os primeiros passos na manutenção de placas eletrônicas, aqui na descrição do vídeo nós temos um treinamento, primeiros passos na manutenção, por apenas R$ 9,90. Beleza? Valeu, um forte abraço e até